Hoje é dia de falar de maluquice. A gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. E para isso, a gente trouxe aqui para a cozinha de casa dois mega especialistas no assunto. Hoje nós vamos falar com o Dr. Dimas Dion, psicólogo, e a doutora Amanda Minuccelli, também psicóloga. Vamos lá? O Dimas é um amigo de longa data, a Amanda eu confesso que eu conheci hoje, né, Amanda? Muito prazer, obrigado de ter vindo aqui para a cozinha. Tamo junto, falando de saúde mental em qualquer lugar, cozinha, sala. É verdade. E vocês trabalham quase que exclusivamente para empresas, né? É a saúde mental no trabalho para você resolver os BO da firma. É isso. Quer contar aí, Dimas? É uma iniciativa que já tem alguns anos que a gente tem já funcionando. Ambos já trabalhamos no mundo corporativo por um bom período de tempo e por vários motivos a gente seguiu por outras carreiras, né, fora do mundo corporativo, dentro da psicologia. E chegou o momento, depois de estar pilotando algumas iniciativas com relação à psicologia no ambiente de trabalho, já há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Chegou o momento da gente lançar esse serviço para todo o Brasil. Fazer um programa, um trabalho exclusivamente voltado para a empresa. Bacana, velho. Isso. E como é que tá? Tá achando muita empresa maluca ou empregado maluco? Então, você falou a palavra certa agora. Você falou a palavra... Você está achando a empresa maluca? Então, quando você fala isso, você falou a palavra certa, porque as empresas têm personalidade. Sim. As empresas têm identidade. Então, as empresas também adoecem. Se as empresas, por algum motivo, adoecem, os seus colaboradores provavelmente vão passar a adoecer também. Alguns desses colaboradores, eles podem virar as plaquetas, né? Os glóbulos brancos. Eles podem lutar para salvar essa empresa da doença. Um outro ponto pode ser que essa doença da empresa contamine os seus colaboradores. E aí a gente vai vendo o trabalho que a gente passa a exercer dentro da empresa. Eu acho importante essa nossa vivência anterior à psicologia, né, no mundo corporativo, porque isso foi nutrindo aí, né, todo o trabalho que a gente faz hoje, esse olhar. Eu acho que tem um diferencial aí, porque não são psicólogos que vão ao mundo corporativo. São pessoas que compreendem o mundo corporativo com o olhar, né, de quem já esteve nele, que já adoeceu no mundo corporativo. E após a psicologia, a gente consegue entender onde o psicólogo entra nessa empresa. Né? Que não é o psicólogo que nós somos, né? A gente tem uma experiência de mais de 10 anos no consultório, mas que é um olhar diferenciado. Né? É um outro adoecimento, é uma outra escuta. Então eu acho que essa vivência anterior, né, da psicologia, que foi esse trabalhar como, né, funcionário, como colaborador, é muito importante. Até para a gente conseguir criar algo que seja realmente factível, que seja real, que não fique só no mundo das ideias e que não atenda realmente às necessidades das empresas. Conta para mim o que é exatamente saúde mental. Ótimo, vamos lá. Eu gosto de falar de saúde mental e de psicologia de uma maneira que todo mundo entenda, né? Então, acho que o nosso começo nas empresas foi como palestrante, exatamente porque nós chegávamos nas empresas sem psicologias. Isso é algo que eu acho que fica muito bem na academia, mas no mundo real não cabe. Né? Então, o que se fala de saúde mental? Né? Então, tem lá uma grande descrição da Organização Mundial de Saúde. Mas uma boa saúde mental não é aquela pessoa equilibrada. A gente está falando de saúde mental de uma forma geral. Isso, vamos falar da maneira mais simples. O que é ter uma boa saúde mental? Né? Então muitas pessoas falam assim, nossa, tem paciência, eu fiquei com muita raiva naquele momento que aconteceu isso, isso e isso. E aí eu digo, ótimo. É normal, né? Se você não tivesse sentido raiva... Se você não tivesse sentido raiva, eu ficaria preocupada. E as pessoas começam a se assustar com isso. Né? Porque a nossa ideia cultural de uma boa saúde mental é aquela pessoa plena, equilibrada, em qualquer situação. A pessoa não chora muito, a pessoa não grita, a pessoa não sente ódio, a pessoa só é feliz.
Então, uma boa saúde mental é alguém que está conectado com suas emoções, consciente delas, né? E que diante do caos e que diante de certas situações, você vai chorar, você vai sentir raiva, mas isso não vai explodir, isso não vai ser maior que você. Então, saúde mental é esse equilíbrio. Eu gosto muito de usar, né, Dimas, o desenho daquele exame do coração, como é que... O eletro. Isso. Então, sobe e desce. Aquele sinal é de que a pessoa está viva. Quando a linha fica, né, ali, ó, retinha, é um péssimo sinal. É o cara que tá ou feliz o tempo todo ou triste o tempo todo. Exatamente. Ou neutro o tempo todo. Ou neutro o tempo todo. Né? Eu tenho que então, passar a imagem que eu sou isentão, que eu não posso... Isso não me abala. Né? Né? Então, uma boa saúde perigosíssimo. mental é aquela pessoa que, nossa, hoje fiquei muito feliz, mas ontem aconteceu algo que me desagradou. E ela entra em contato com esse sentimento. Os extremos também não são legais, né? Quando o cara é extremamente feliz, ou extremamente... Aí a gente, é mais fácil identificar a patologia. Hoje o que me assusta é a normatividade. Aquela pessoa que fala assim, eu não sou normal. Não, eu não sinto isso, eu não choro num filme. Eu sou normal. Você chora, mas você é fraca. Né? Nossa, você ficou nervosa, mas você é muito... Então, me assusta mais o normalzão do que essa pessoa do extremo, porque o extremo a gente identifica, mas o normal é assustador. Então, assim, não se orgulhem de serem normais. O cara que é isentão, assim, o nome não é isentão. Qual é o nome desse cara? Dessa patologia? Uma pessoa que não sente nada, ela tem depressão. Né? Ela não, hoje... O termo técnico seria anedonia. Anedonia. Galera, pesquisa aí no Google, anedonia. Isso, que é essa incapacidade de sentir, né? Ou ele teve tanto hábito, foi tão reprimido dentro de casa, também na faculdade, no primeiro emprego, era estagiário, tinha que aguentar, e aí ele vai criando uma camada atrás, em cima da outra, que vai aprisionando as emoções. E aí chega um momento que ele chega nesse momento de anedonia. No trabalho, você acabou de falar cara que na juventude sofreu bullying, sofreu algum tipo de abuso, assim, no trabalho também tem dessas? Tem, claro, tem. É um grupo social. Todo grupo social vai ter os seus personagens, as suas personas ali. O cara que tira sarro, o cara que dá um tapa na orelha do outro. Alguém que é autoritário sem ter autoridade. Sim. Né? O que tem autoridade que abusa disso. E aquele que tem autoridade que também não exerce a autoridade. Isso, adoece muito. Então, se você for olhar os organogramas assim, e olhar de perto, pessoa a pessoa, você vai identificando que eles estão lá. E o papel do bullying, ele acaba acontecendo, e a gente tem que olhar isso como um fenômeno natural dos grupos humanos, e tem que monitorar para que isso não saia de um certo controle e impeça que o próprio andamento da empresa não siga em frente. E mais, né? Tem como a gente agir de forma preventiva para que os funcionários, conforme eles vão entrando, eles já entrem dentro de um padrão de conduta dentro da empresa. Ética, né? Uma etiqueta e uma ética, porque a etiqueta vem da ética, né? Tá. Um padrão de conduta que favoreça que todos os colaboradores estejam de forma saudável, agindo uns com os outros, né? Ou seja, não, como disse a Amanda, tolhendo o emocional, mas que o emocional não ultrapasse certas linhas. Cara, sim. Vou interromper vocês um pouquinho. Quero passar um recado para quem está assistindo ali. Galera, a gente está trazendo esses convidados, eles vão curtir pra caramba se você der um like agora, tá bom? Não vão? Demais. Então dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho. E esse assunto de cuca, ele não é importante só para você, é importante para quem você gosta também, né? Não é só a gente vai falar hoje bastante de empresa, mas isso é para você, para a tua cuca, para você se cuidar. E para as pessoas que você gosta. Então compartilha com eles. Agora, se você tem um cara que você não gosta, compartilha com ele também, de repente você passa a gostar do cara.
vai que ele acorda das ideias, né, Dimas? O que você acha? Sim. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Então, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem não gosta, aí que todo mundo vai O curtir. compartilhamento vira ponte. Olha lá. Ponte de relações. Essa Tá frase vendo? é ótima, compartilhar, é isso mesmo. E eu vou agradecer aqui ao pessoal que apoia a gente, tá? Quem apoia a gente, eu começo com os convidados, tá? O Psique Futura, que é a empresa do Dimas e da Amanda, eles apoiam a gente aqui. A gente tem a Fornali Pizzaria, que fica aqui no bairro, que serve o jantar aqui pra gente. A Gelatieri, que vai mandar a sobremesa. A gente tem o canal A Vida é Sobre Dados. Você conhece, né, Dimas? Sim, já foi lá, né? Fui lá. Vamos falar de outros assuntos. A Vida é Sobre Dados, do Rodrigo Arnaud. Todo sábado às 13 horas tem programa novo. O canal Célio no Ar também apoia a gente aqui. Obrigado a todo mundo, viu, gente? A Impacto TV também ajuda a gente aqui na edição dos vídeos, na finalização. A gente acha que está fazendo sozinho, Amanda, mas tem tanta gente ajudando. Por isso que o verbo compartilhar é um dos meus preferidos, porque Pois é. sempre assim. Né? Gente, obrigado. Bacana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vamos continuar, tá? Boa. Vamos lá. Dimas. Histórias, cara. Você deve ter história pra caramba pra contar, né? Ah, muitas, né? A questão da empresa tem uma coisa que é muito interessante quando, depois de um certo tempo de trabalho, né, Dimas, que os diretores ou os empresários que nos contrataram, eles nos chamam, mas como é que pode isso? Hoje a empresa é o lugar dos afetos. E infelizmente, sim, e infelizmente é um lugar onde as pessoas estão colocando cada vez mais as suas carências, né? E desinvestindo da vida pessoal e investindo. Eu não gosto dessa divisão, tá? Vida profissional e vida pessoal, para mim, sempre foi a vida. Mas, infelizmente, é cada vez mais comum as pessoas falarem: não, hoje eu não tenho muito tempo para minha vida pessoal, vou investir na minha vida profissional. Então, por conta dessa divisão e por conta dessa escolha, né, a empresa virou lugar dos afetos. E os empresários não estão prontos para isso. O RH não está pronto para isso. Né, porque isso não é técnica, isso é vivência, isso é emoção. Então, esse é o lugar do psicólogo no trabalho, não é o lugar do RH. De maneira alguma, nosso trabalho não tem nada a ver com o que o RH faz. De forma alguma. Mas, de certa forma, vocês estão intimamente ligados ao RH. Né? Podemos auxiliar bastante o trabalho do RH. Então, é o recurso humano. Intimamente ligados é uma palavra meio forte, né? Porque o RH tem as suas funções muito específicas lá. E, muitas vezes, para que o recursos humanos atue da forma como ele deve atuar, é necessário que desumanize um pouquinho. Sim. Explica, né? E o nosso papel passa a ser o de entender o quanto que algumas atitudes que a empresa tem que tomar afeta o funcionário. Aí ela acabou de falar que a empresa é um lugar dos afetos. E quando eu falo que alguma atitude que a empresa toma afeta, né, logo a pessoa está sendo sujeita a ter uma emoção com relação àquilo. Né? Só que a empresa tem que continuar. Então o RH tem que fazer a coisa continuar. E pode ser uma bronca lá. Pode ser uma bronca. Cara, você está abusando, você está praticando bullying com seu amigo aqui, velho. Você vai tomar uma advertência aqui, você vai na carteira. Pode ser um mau uso das ferramentas de trabalho. Pode ser o excesso de atestado médico. Tá. Esse é o lugar do RH. Esse é o lugar do RH. Agora, como que eu, sendo um profissional que está vindo de fora, entrando na empresa, vou agir? Eu vou agir de uma forma a olhar a psique daquele ser humano e entender as motivações dele ou por que está acontecendo dele tirar muito atestado médico. E entender que, de repente, aquele atendimento que a gente está fazendo vai suprir um gap que ele tem, uma necessidade que ele tem, e ele vai perceber que ele não precisa mais procurar aquela especialidade médica da forma que ele está buscando. Até então, porque ele pode realmente estar, né,
adoecido fisicamente, né? Porque a gente tem aí a linha da psicossomática que trabalha exatamente isso, os conflitos emocionais internos que reverberam no corpo. Né? Então, posso contar uma história aqui, recente. Eu faço atendimento nessa empresa e me indicaram essa colaboradora, né? Falando, conversa um pouquinho com a Amanda, ela nunca veio, né? Não preciso de terapia. Então, ok, como é espontânea, uma escolha, né? O serviço está lá. Então, ela veio a mim por indicação do RH. Porque ela começou a passar mal, ter crises, atestado, faltava, então me indicaram. Então, ela veio conversando comigo, bom, resumindo. Você vai tentando entender quando isso começou, onde foi, né? E ali é realmente uma sessão de psicoterapia. Tá? Eu não vou chegar e falar, você está faltando muito, você está não sei o quê, olha, você tem que se preocupar porque você pode perder o emprego. Isso não me interessa. Então, por isso que eu digo, não é nada técnico, é totalmente fora do RH. Então, eu aceitei, ela traz, pedindo para falar com você, porque eu estou passando mal, estou faltando. Eu falei, mas então, primeira coisa, você vai acolhendo aquilo, entendendo. Você fez exames, não tenho nada. Ótimo. Então, a gente foi entendendo onde isso começou, no momento que ela aceitou uma promoção. É uma profissional muito bem dedicada, muito boa no que faz, e foi convidada a substituir uma profissional, a sua gerente, que sairia de licença maternidade. Tudo ótimo. Desde então ela começou a passar mal. Foi demais para ela? Então, dentro do que ela me contou, ela teve uma situação análoga em um outro emprego, mas muito traumática, né? E foi muito interessante, quando ela começou a contar a situação, ela se deu conta do quão traumática foi. Porque ela passou por aquilo, mas sabe quando você passa e você joga embaixo do tapete? E ela primeiro chorou muito, porque ela se deu conta do quanto foi traumático e do quanto ela estava trazendo isso para essa situação. Né? Eram parecidas, não eram iguais. No final das contas, ela nesse momento é uma mulher que o filho estava doente, né? Ela precisava se dedicar mais ao filho e ela sabia que se virasse gerente ela teria menos tempo para se dedicar. Então, em primeiro lugar, ela não queria essa promoção. Empurraram na goela da mulher. Não, ela aceitou espontaneamente. Estava dentro até do plano dela. Você quer? Quero! Quem não quer ser promovido? Quem não quer ganhar mais? Mas a que preço? Essa é uma pergunta que ninguém te faz. E é uma pergunta que nem você se faz. Então, a partir das sessões de terapia, ela pode entrar em contato com os desejos dela, como se ela fizesse terapia num consultório normal. Então, a primeira coisa, ela nem queria ser promovida, porque essa promoção envolve mais dias que ela viria, né, presencialmente no consultório, no escritório, não poderia ficar com o filho que está doente, acompanhar o filho ficar até mais tarde, chegar mais cedo. Ficar até mais tarde, gerenciar pessoas, que é algo que ela não gosta. Atender, muitas vezes, coisas do trabalho enquanto Sim, várias demandas. Então, primeira coisa. E veio todo o trauma da empresa anterior. Então, no final das contas, chegamos à conclusão, porque é isso, né? Psicoterapia é algo construído, não é algo... E aí ela foi conversar. Aí também veio a vergonha de falar, mas eu aceitei, por que eu aceitei? Agora eu vou dizer que não posso. Aí eu falei, vamos juntas. Chegamos na sala do diretor, ela falou, olha, eu preciso da ajuda dela, porque eu não quero a promoção. Depois ela foi, soltou, falou, chorou, e o diretor me agradeceu. Porque imagina essa pessoa, daqui a 3 meses, assumindo um cargo de suma importância, adoecida mentalmente, adoecida fisicamente. Né? Então eu até pedi desculpa, nossa, eu já cheguei causando problemas a você. Ele falou, não, você resolveu o problema pra mim. Mas ela não ficou naquele cargo? Não ficou no cargo. Tá. Ela voltou para a vaga dela e eles contrataram outra pessoa. Tá certo. Então, você percebe, é uma escuta que o RH não tem. E é uma escuta que nem essa pessoa tem. Você conseguiu ajudar a moça para eliminar esse trauma que ela tinha da outra empresa? Aí a gente continuou fazendo as sessões. Tá, a gente continuou, já terminou, né, o processo dela. Mas a primeira situação é isso, era físico. Vários atestados, várias crises. Tá. Então, eu gosto de histórias. Isso foi bem claro para entender essa coisa do atestado, por exemplo. Entendeu? Porque essa pessoa está sofrendo mesmo, ela está em sofrimento. Só que nem ela sabe, porque é inconsciente. Você acha que hoje ela teria capacidade de aceitar aquela posição, se fosse hoje, depois de... Então, ela teria capacidade para aceitar ou para dizer não de pronto. Tá. Faz parte também, né? Porque, por exemplo, eu sou um grande exemplo disso. Eu sou mãe de gêmeos. Quando meus gêmeos nasceram, eu disse,
quero minha demissão. Muito tranquilamente, porque eu trabalhei isso muito tempo. E o tempo todo as pessoas voltam, volta, não sei o que. Eu falei, não, preciso trabalhar por enquanto, meio período, porque eu quero. Esse momento maternidade para mim é muito importante. Então, você tem que ter muita consciência do que você não quer. A gente sempre fala isso. Se um paciente sair daqui, do nosso consultório, do nosso atendimento, sabendo que ele não quer e bancar isso, já é metade de muitos problemas resolvidos. Porque nós somos educados para suportar tudo. É verdade. Seja macho. Seja macho. É isso mesmo, seja macho. E a verdade é que a terapia te ensina exatamente assim. Qual é o meu desejo? Aquilo que eu não posso dar conta. Não, e às vezes você tem que ser macho para falar não quero essa vaga, não tem quero que essa ser promoção. muito, exatamente, tem que ser muito. Então, são várias histórias nesse sentido do quanto essa escuta diferenciada evita, primeiro, vários atestados de uma pessoa e muito mais problemático seria essa pessoa assumir um cargo de liderança. Dimas, atualmente a gente vincula muito a imagem da empresa com os caras que jogam ping-pong na empresa, o método Google, né? Que é bonito aquilo e tal. A psicologia está atuando nessa pegada também, desse jeito, ou não tem muito essa ligação com o serviço que vocês fazem? Não tem muita ligação, na verdade, são ações afirmativas e positivas para uma melhoria de clima organizacional que a empresa faz. Muitas vezes, dependendo da empresa, demoram anos de pesquisa junto ao clima organizacional, junto aos colaboradores, para entender que tipo de sala de descompressão é necessário ter, onde que é necessário ter, que ações promocionais, assim, de tipo fazer uma semana disso, uma semana daquilo, é interessante fazer dentro da empresa com os funcionários. Algumas ações são motivacionais para atingimento de metas. Sustentabilidade, Dimas. Então, assim, quando a gente fala dessas ações, ela não está vinculada, aliás, ela está vinculada à saúde mental, só que ela, sobretudo, está vinculada a um clima organizacional mais saudável, mas não é no individual. Isso é uma ação do RH, do recursos humanos da empresa mesmo. Promover esse bem-estar, né? É diferente dessa... E o que isso causa, qual é o impacto para a marca, para a valorização da marca da empresa, esse tipo de cuidado? Qual dos dois cuidados? O cuidado com nosso. O cuidado com o empregado, com o colaborador. Mas é isso que a gente faz. Isso. Ah, tá. Então, que é diferente desse clima organizacional, né? Essas ações de colocar uma mesa de ping-pong, da pessoa poder levar o violão, isso é uma ação. Agora, com relação a onde toca a gente mesmo, aí é um ponto de vista mais individual. Mas é um individual que tem uma ação totalmente ligada ao coletivo. Então, existe um ganho para a empresa, existe um ganho para uma marca prestar esse tipo de serviço personalíssimo, individual, porque dentro até mesmo do conceito de ESG atualmente, a gente entra dentro do S, né, do Sociability, porque a gente está lidando com o indivíduo dentro daquele meio coletivo, que é a empresa, e também a gente acaba promovendo uma vida familiar mais saudável dessa pessoa, uma vida de relacionamento mais saudável dessa pessoa. Sim. Extrapola o meio da empresa. E eu acho que a conversa vai longe, né, cara? O funcionário, quando sai de dentro da empresa, falando, cara, meu chefe é legal, meus amigos são legais, eu gosto do serviço. Eu nunca tinha pensado assim, mas isso, de certa forma, valoriza a empresa. Sim, valoriza. Tem uma questão de valorização da empresa, sim, na questão de marketing, como fala? Cara, é a história de ser bom moço. A empresa é boa. Sim, entendeu? mas... Todo mundo gosta do mas mocinho. Se você pensar assim, muita gente quer trabalhar na Ambev. Muita gente quer trabalhar na Ambev. É bom lá? Mas todo mundo sabe que o método de trabalho da Ambev, a cultura organizacional da Ambev é de alta competitividade. Sim.
Tem uma Então, rotatividade se você grande, for, né? não necessariamente, mas tem funcionários que ficam 6 anos, 10 anos na Ambev, né? Muitos funcionários. Então não dá para a gente generalizar, mas é para você entender que tem uma questão de cultura organizacional da empresa. As pessoas que trabalham nessa empresa, elas não querem sair da empresa, saírem para suas casas ou no happy hour com um churrasco de amigos no final de semana e falar, nossa, a Ambev é mó light de trabalhar, tem até uma sala de descompressão. Não, essas pessoas elas estão querendo chegar no final de semana e falar, cara, eu fui para cima de outro colega meu de trabalho porque eu precisava vencer ele na meta, porque já tinha um ranking dentro da nossa equipe e eu tinha que ir para cima e tal. Ele quer contar isso. Então, assim, as vitórias, né? as empresas, elas tendem a contratar por perfil. Isso também é um outro fator. Se o cara tem perfil competitivo, ele vai entrar na servir para essa empresa. Sim, exato. Sim. Isso é um outro fator que não cabe a nós. Isso é algo que os RHs, recrutamento e seleção, já têm os seus testes de perfil, teste DISC, ou Enneagrama, ou outra avaliação que pode ajudá-los a fazer uma seleção mais ideal. A gente até pode fazer uma avaliação individual, focado na saúde mental dele, e nesse outro aspecto. Agora, com relação à empresa em si, ela vai fazer esse recrutamento para ter aquilo que a gente chama de fit cultural, né? O fit cultural do empregado e o fit da empresa. E aí dá match, né? E aí a coisa dá certo, a coisa vai andar. Então, alguém tem aquele ímpeto mais competitivo, puxa, vai se dar muito bem na Ambev. Pode ser que essa mesma pessoa fazendo as mesmas coisas de forma ética, dentro de uma empresa que tem uma pegada mais de mais low, coletiva, mais colaboração geral, né? Trabalho de equipe. Essa pessoa vai ser taxada como vilã, essa pessoa vai ser meio que, não quero trabalhar com ele porque ele é muito competitivo. E já na outra não, vai acontecer o ranking, vai acontecer a competitividade e no final daquela competição toda de meta, quem perdeu vai estar lá abraçando, tapa nas costas e vamos tomar uma cerveja depois. Cara, eu conheci empresas, eram empresas dessas de consultoria de contabilidade, essas grandes, o tamanho da Arthur Anderson, esse tipo de... Estou fazendo propaganda da Anderson. Anderson, colabora com o canal aí. Pois é. Né? E eu me lembro do seguinte, você é contratado, você passa por um processo seletivo pesado, né? E depois que você atinge um determinado nível, depois de não me lembro se era 1 ano ou 2 anos, ou você é promovido ou você é demitido. Não existe o cara não foi promovido. Ele tem que performar para conseguir, entendi. Porque isso é cultura. Se ele não é capaz de ser promovido, eles contratam outro que vai começar lá pequenininho e que vai ser capaz. Então eles vão se livrando. Tem um nome, é o limite da inteligência, o limite da capacidade do cara. Até aquele nível ele chegou. A partir dali ele não é capaz mais, então troca que eu quero só gente que seja capaz de crescer. Mas lembrando nosso público aqui, que isso não tem a ver de que a gente está privilegiando um estilo de empresa ou outro estilo de empresa, né? Então, empresas que têm uma outra forma de trabalhar, da forma mais colaborativa, mais coletiva, também funciona muito bem, excelentemente bem, né? Performam muito bem. A gente vê os esforços que alguns bancos, inclusive, têm feito nesse sentido. A gente vê esforços que indústrias fazem nesse sentido, de vários setores. E olha que indústria é aquela coisa de chão de fábrica, né? E mesmo assim, tem essa conduta voltada para o coletivo. E atinge um top of mind, atinge várias metas altíssimas, né? E o cara que está nesse ambiente, great place to work. Eu não gosto, tá, desse tipo de... Eu pessoalmente não gosto desse tipo de ambiente que tem essa competitividade toda. Mas se a empresa é formada desse jeito, eu entendo que o trabalho de vocês pode fazer com que ela performe melhor ainda. Sempre desse jeito. Como eu disse, né? Atende a meta de ESG, atende a meta de Great Place to Work,
atende algumas metas, né? Está contratando serviço como o nosso. A grande questão, Ângelo, é que a gente vem de um pensamento muito antigo de que, né, mais uma vez, essa divisão de problemas pessoais e problemas profissionais, né? E que os problemas pessoais não são levados, né, para o trabalho. Então, essa compreensão que vem lá de trás é uma grande mentira. Então, o nosso trabalho entra exatamente no meio dessa história. Porque ninguém que está com um filho doente chega na empresa e consegue se dedicar 100%. Entende? Ninguém que brigou... A cabeça está lá em casa, né? Não adianta. Então, ninguém que brigou... Você gosta de histórias, vou te dar outra história. Oba, né? histórias. Veio até mim um colaborador, né? E normalmente fica numa sala separada, né? Com bastante sigilo, porque... E aí eu, tudo bem, né? Ele, não, comigo tá tudo bem. Eu tô preocupado com a minha esposa. Eu falei, não, também, né? Como, né? A gente tem, né, especialização em psicoterapia de casal, orientação familiar, então a gente leva todo esse conhecimento para esses atendimentos. E ele me disse o seguinte, a minha esposa, eu acho minha esposa muito nervosa, ela tá muito agitada, ela tá, sabe? Eu falei, nossa, tem algum motivo? Ele falou, tem, é que a gente recebeu um diagnóstico do meu filho há 2 dias. Tá do dói. Diagnóstico delicado. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tá, sua esposa tá bem, e você? Eu tô bem. Falei, olha, com um diagnóstico desses para um dos meus filhos, eu não estaria bem. Como é que você pode estar bem? Você tá louco, meu irmão? E aí ele desabou a chorar. Não tava bem, né? Entende? Então você imagina que esse colaborador está fazendo, ele não consegue nem fazer o seu mínimo. Né? Então ele pôde abrir ali, entrar em contato com a fragilidade, e ele disse, que eu não posso, né? Eu tenho que ajudar, agora eu tenho que ser o homem, eu tenho que ser a pessoa mais forte. Então no final da sessão eu falei, primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar em casa, vai dar a mão para sua esposa e vai dizer que você está com medo, né? Que você também está triste com o diagnóstico. Porque senão fica parecendo que ela é descontrolada e você não está ligando para a situação. Descontrolado é ele. Né? Exatamente, né? O que a gente estava falando, né? Quem é o equilibrado nessa história? Né? Não é, ela é equilibradíssima. Uma notícia de um diagnóstico de um filho, você vai cair mesmo. Depois você levanta. Então veja, aí, com uma sessão você resolve um problema que ele está vivendo na casa dele, né? Que com certeza viraria uma briga de casal, e esse colaborador ia começar a não entregar, né, o mínimo que ele consegue, porque a vida pessoal dele estaria em frangalhos. Então esse é o trabalho do psicólogo na empresa, né? É permitir que essa pessoa e que as suas emoções elas estejam reconhecidas, respeitadas, acolhidas. Então eu já tinha conhecimento de como orientá-lo, buscar. Então consegui nessa empresa, fui ao RH e consegui que ele acompanhasse o filho em algumas consultas, que ele fizesse mais dias home office, entende? Para ficar perto, sim. Então, e isso era algo que ele jamais falaria para o RH. Entende? Porque o RH é da empresa, o RH, então é isso que eu percebo muito. Então chega até mim coisas que eles, não, se eu falar lá, você sabe como é que é? Não, o seu RH está aberto a isso, mas os funcionários normalmente não chegam a questões tão profundas. E no nosso trabalho isso acontece. Então, o que as empresas vão entendendo é que, olha, você está lá só para ouvir essa pessoa? Não, você está lá para transformar essa pessoa numa pessoa melhor. E isso, óbvio, reverbera para a equipe. Então, esse é um caso assim, nossa, mas veja, imagina essa pessoa brigando com a esposa, o filho doente, ele não sabendo os caminhos, né, que nós acabamos orientando. Onde esse funcionário chegaria? Então, o trabalho do psicólogo, o trabalho que a gente faz na empresa é nesse lugar dos afetos. É nesse lugar onde a pessoa consegue resolver a sua vida pessoal, né, já que estamos falando aí dessa divisão, que eu não concordo mais, resolver a sua vida pessoal e quando chegar na empresa conseguir se dedicar ao seu trabalho porque aquilo lá está resolvido. E eu acho que isso é muito importante, Amanda, porque
se o cara não performa, ele perde o emprego. Isso é fato. Isso não é ruim somente para o cara que perdeu o emprego. Para a empresa, às vezes, é Muito, tão ruim muito. ou pior. Porque você vai ter que achar outra pessoa, Sim. depois capacitar outra pessoa. Essa pessoa não vai ter uma performance boa nos primeiros 1 mês, 2 meses, 6 meses, né? Sim. Dependendo do tipo de empresa, o cara pode demorar 2 anos para estar no ponto. Né? Exatamente. Por isso o turnover é um problema muito grande nas empresas hoje. E isso é uma pergunta que me fizeram outro dia, olha, estava no salão de beleza, gente. Eu falo de saúde mental em qualquer lugar. E aí a menina falou, nossa, mas hoje eu vejo as empresas tão preocupadas com bem-estar, né? Com essa questão principalmente depois da pandemia, eu acho que, né, a gente ficou com essa consciência do quanto a saúde mental, né, nos impacta em todos os... Sem saúde mental não tem saúde. Então, a pessoa me fez essa pergunta. Mas por que hoje, né? Antigamente eu não tinha essa preocupação. E aí tem muito a ver com a transformação do trabalho, né, Dimas? Porque antes era assim, eram 10 pessoas, uma para pegar o copo, outra para pregar, colocar o clips, outra para... Então, aquela que só coloca o clips podia ser substituída por mas hoje as tarefas são complexas. São outras, né? Então, esse profissional, por exemplo, ele tem um nível de informação que foi o que você disse. Se ele começar a adoecer e ele precisa abandonar por conta das questões emocionais, o trabalho que a empresa tem de contratar, de capacitar. E eu acho que não importa o cargo de um cara. Se ele já está numa empresa há mais de 6 meses, ele já é valiosíssimo. Já está no DNA, é isso mesmo. E Perfeito. grana, como é a questão grana? Vocês entram nisso também? Como assim? Dinheiro olha, aquele cara está ganhando mal. Tem uma vertente que a gente está incubando, né, com o Walter, né, e que é de educação financeira. Como é isso? Exatamente, porque as pessoas, às vezes, dependendo da carreira, ela começa num nível operacional, quando ela vê, ela está num nível corporativo, ganhando um outro número de zeros. E isso vem um deslumbre, vem uma falta de planejamento. Quando você vê, a pessoa melhorou de status de vida, melhorou de salário, mas o status de vida continua exatamente o mesmo, por uma falta de conhecimento do que fazer com o dinheiro, de forma de planejar os gastos e os investimentos e o planejamento futuro. E aí tem o Walter, que eu vou errar o sobrenome dele, porque o sobrenome dele também é italiano e complicadinho, né? Então estou com medo de errar o sobrenome dele, mas o Walter tem um programa, ele está junto com a gente, que ajuda nisso também. Porque o que acontece? Se a pessoa começa a entrar num rotativo de cartão de crédito ou cheque especial, ganhando bem, né? Isso vai gerar o quê nessa pessoa? Estresse. O que ela vai começar a querer fazer? A engambelar alguma coisa para receber hora extra, a ficar procurando outras vagas para ganhar um pouco mais e acabar não fazendo isso, a se desgastar com chefia e com os seus próprios subordinados porque está com medo de perder o bônus no final do ano e está contando com aquele bônus para cobrir um buraco que ele fez. Então, tem tudo a ver a questão financeira com a questão da saúde mental também. Walter é psicólogo? Não. Ele é do mercado financeiro. Do mercado financeiro, né? Ele é cadastrado no CNV, né? Joia. É um parceiro aí da Psique Futura, né? A gente está CVM, um projeto. Perdão. CVM. A gente está desenvolvendo um Jonas projeto. Então ele é cadastrado e ele veio com uma proposta bem interessante também. E entendendo, quando ele trouxe a proposta, ele falou assim, sim, o meu trabalho contribui com a saúde mental. Sim, Sem dúvida. totalmente. Né? Então é sensacional. Agora, eu vou voltar a falar de grana, tá, gente? Uhum. O cara que está descontente, que acha que está ganhando mal, que não está performando porque está faltando grana em casa, e a empresa não reconhece. Sim. Faz parte do trabalho de vocês? Faz parte. Fala, gente, vocês estão Faz segurando parte. demais, o cara está fazendo mal. É por Sim, aí? sim, faz parte. Tem histórias. Histórias. Aconteceu até recentemente, eram 2 pessoas.
A empresa fez todo um remanejamento de carreiras, fez todo um organograma e todos estavam esperando que todas as pessoas tivessem aumento. Né? E não ocorreu com todas as pessoas. Né? Algumas pessoas foram promovidas, que estavam ali. Então, 2 colaboradores vieram conversar comigo. Eu pensei que ia ganhar aumento. Exatamente, muito insatisfeitos. Eu vou para o mercado, eu vou procurar. Então, eu já sabia, porque aqui, o nosso trabalho, ele tem totalmente sigiloso. Tá? Existe um momento que isso já é apresentado na primeira conversa que nós temos com o colaborador. Nada que for dito aqui, olha, fulano está reclamando de tal coisa. Isso não chega para ninguém. Né? E é muito interessante, porque as coisas que normalmente chegam nessas sessões são as questões emocionais, são as questões da vida pessoal. Poucas vezes chegam questões da vida profissional. Tá? Isso realmente não importa para o chefe, não importa para a Não gerência. importa de forma ninguém, alguma. Né? Mas nesse caso, a empresa fez tudo isso e esses 2 funcionários chegaram com a mesma queixa. De que, não, olha, pensei que fosse ter um aumento, não tive, vou pro mercado e tal. E eu conversei, olha, é um direito que você tem de ir no mercado. Mas não sei. Bom, okay. Ele achava que você ia pedir o aumento dele, né? Não. Ele só estava desabafando. Porque um principalmente tinha um sonho de carreira na empresa, estava muito chateado porque não foi reconhecido. E eles estavam desabafando. E um deles, inclusive, falou, estou me sentindo muito mal, mas eu vou procurar outro emprego. E como, eventualmente, o RH, a gente chega para, olha, tal pessoa não está, se a pessoa autorizar, tal pessoa não está contente com isso é uma autorização do paciente. Aí a gente interage com o RH. Eu já sabia como a empresa, o RH sempre chama e conversa, olha, dá uma olhada em fulano está com algum problema, tal. Então a gente já sabe o que a empresa, o olhar da empresa para aquele colaborador. Então, desses 2 colaboradores, eu sabia que a empresa não fazia tanta questão. Se ele fosse para o mercado, seria muito bom para ele e que isso não seria um problema para a empresa. No caso do outro, ele realmente tinha uma ascensão na empresa. A empresa esperava que ele fosse galgando, tinha um lugar para ele, tinha um projeto de carreira para ele. Mas não era naquele momento. Não era naquele momento. Então, na conversa com os 2, quando a menina do RH veio falar, olha, Amanda, como é que foi? Olha, teve um impacto a atitude que vocês tiveram, porque foi geral, todos vieram falar comigo sobre aquilo. Eu falei, olha, posso conversar com você? Teve um impacto esse remanejamento. Você vê a importância de ter a saúde mental dentro da empresa. Sim. Né? Porque ela, como uma pessoa isenta, fora do papel do RH, pode ser o repositório dessa insatisfação e, avaliando de uma forma correta, poder levar isso para dentro do... Sem entregar quem foi. Sem entregar quem foi. Então eu falei, olha, teve um impacto, esse remanejamento, eu queria conversar um pouco com você lá, como é que foi. Inclusive, tinha gente que tinha medo de por exemplo, olha como é interessante. Tinha um funcionário que ele não queria deixar de fazer o que ele fazia. Olha, eu não gosto de mudança, tá? Para você posso falar, eu tenho muito problema com mudança, eu não gosto muito do que eu faço, eu não quero ser promovido. Eu falei, se eu falar isso para alguém, vão falar que eu sou maluco, mas se você eu falo. Então, o cara que está confortável ali. Ele está ali, ele não quer, Eu falei, você pode? Eu falei, claro. E ele me pediu para falar com a gerente dele, Você pode falar que eu não quero ser, eu não consigo. Eu falei, tá bem. Então pude falar com a gerente, Mas fui direto no RH e falei, olha, teve um grande impacto esse remanejamento emocional nas pessoas. Então fiquem atentas, porque as pessoas estão, indo ao mercado, as pessoas estão, pessoas que vocês julgam que sejam importantes aqui, que vocês querem. Então ela chamou um por um, Então ela abriu isso e conversou com essa pessoa. Aí esse rapaz que eles queriam, ele disse, olha, eu fiquei muito chateado mesmo, porque eu achei que vocês queriam que eu, que tinha aí um projeto de carreira para mim, mas sem aumento... Parece que não, E aí ela falou, não, nós queremos que você fique. Então assim... Abriu o jogo. Com ela, porque ela foi até ele, ela foi até segura, todos. Eu quero que você fique. E aí deu o aumento para ele e ele continuou na empresa. Entende? Mas se não fosse isso, então a empresa ela faz e oferece, sem ter essa devolutiva.
Tem momentos que a empresa toma uma atitude em lote, vamos chamar assim, como essa. Eu já vi muita atitude em lote que é o facão, né? Essa a gente já conhece, é antigo. Mas tem atitudes também que são vícios de autoridade, né? São vícios de chefia e tudo mais, que acontece muito em empresas. Não tem muito tudo mais, né? Tipo, são vícios de chefia que acontece. De um caso também que estava atendendo, graças a Deus resolveu da melhor forma possível, mas a pessoa já estava há 7 anos na empresa, começou subindo de cargo, né? Normalmente numa evolução tranquila, não era uma pessoa meteórica, mas estava evoluindo. Chegou um determinado momento em que não aparecia mais promoção para ela. E também não aparecia mais aumento de salário. Passaram 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. O cara estava acostumado com uma pequena 2 subidinha sempre. Sim, e aí 2 anos e meio, aí essa pessoa ficou incomodada. Falou, 2 anos e meio sem aumento, gerente, dá um jeito. Como é que vai ser isso aí, né? Estou precisando de um aumento, está ficando defasado, inclusive perante o mercado. Então, ela já estava sinalizando, inclusive, o mercado. Né? E aí continuaram cozinhando. Ela naquele... Não, vai chegar. 3 anos e meio, né? Aí ela veio procurar a terapia. Ela veio procurar e falou assim, não, preciso de atendimento porque, olha, a situação... Está me fazendo mal. Está me fazendo mal, já faz 3 anos e meio, não estou tendo aumento, não tem motivo nenhum para não ter aumento, até porque era uma consultoria da Big Four, das 4 maiores consultorias, então não haveria motivo para não ter aumento. Estou performando. 3 anos e meio performando, era responsável por uma atividade, não era uma pessoa que era alguém que estava numa coisa operacional que a qualquer momento poderia sair. Né? Era o cara que era uma pessoa responsável por uma atividade. E aí comecei a trabalhar as ansiedades, a pressa, a situação toda dela ali naquele momento. Né? Chegar a falar com os superiores, entender qual que era a visão delas, desses superiores, né? Os 2 superiores assim, como que estava com relação à performance dela. Não, estamos satisfeitos com a performance dela. Não. Mas é aquela coisa, enquanto eu conseguir deixar ela aqui apertada e ela tá aguentando, eu vou manter. Aí é sacanagem, porra. Poxa, né? Aí fui a 1 grau acima de direção para entender o que estava acontecendo, para falar o que estava acontecendo, entender se a política da empresa era aquela mesma, porque a insatisfação iria estourar. E vai perder o cara. Não só perder. Fatalmente, a primeira pergunta que a próxima empresa que fizer a entrevista vai perguntar é por que você saiu da empresa? A primeira pergunta é que assim, poxa, você estava numa Big Four, por que você está aqui hoje? Uma colega de trabalho num emprego futuro. E aí você começa a entender que a cultura da empresa, né, fica gritante. E não era a cultura da empresa. Então esse diretor... Aí entra na história que a gente falou agora há pouco da imagem da empresa. Sim. Você queima a imagem da empresa por uma atitude que não é da cultura da própria empresa. Se você quer manter os melhores talentos, como que você faz uma coisa dessa? Foi isso que eu falei para o diretor. Aí o diretor falou assim, não, peraí, não é isso que a gente quer. E aí foi de cima para baixo, entendendo a situação, e ofereceram uma outra linha de carreira para ela, em Y dentro da própria empresa. Ela até aceitou, João. Conversamos, trabalhamos isso, ela até aceitou, mas ela acabou saindo da empresa, porque o desgaste já tinha rolado. Já tinha estragado a relação dela com a empresa. E aí foi todo um trabalho de compreensão dela, de entendimento do futuro, planejamento de futuro, até o entendimento pelo desligamento, de como que ia acontecer aquele desligamento, mediando junto com o superior dela. Né? E aí esse superior acabou mudando de área, foi feito um job rotation também da gerência. Mas o trabalho individual foi esse trabalho de fazer o suporte da ansiedade, entender o plano da empresa com relação a ela e depois criar uma estratégia de futuro.
E aí, quem decide não somos nós somos consultores de carreira. Nós estamos falando de saúde mental. A gente pode até falar de planejamento de vida, que foi o caso dela. E aí, no planejamento de vida dela, ela chegou à conclusão de que se eu ficar aqui, eu vou me desgastar mais, mesmo não tendo recebido o aumento. A promoção. Mas ela queria a promoção, ela queria seguir na mesma área e não fazer a carreira Y, né? Então foi uma série de pequenas coisas que foi feito um arranjo para tentar ajudar ela, que a empresa criou, não tinha mas uma ela vaga já para ele desgaste. naquela área que ele queria, não tinha uma posição ou acharam que Naquele vai ser melhor. momento, então porque tudo depende, assim, o organograma da empresa ela tem que seguir, não pode seguir a vontade individual de uma Você pessoa. não cria mais uma linha de produção, você não tem Exatamente. Então, essa visão a gente consegue ter. Que a vontade individual de uma pessoa não pode determinar o que acontece no coletivo, né? Na política da empresa, no organograma da empresa. A gente não está falando de empresa que tem 3 funcionários, já está falando de Sim, empresa de milhares, né? 20 mil funcionários, né? Então, Exceções, enfim. Exceções desorganizam tudo. Sim, Né? tanto que esses dois profissionais que eu te falei, eles estavam na mesma linha, para um tinha espaço de carreira, para o outro não. Então o outro foi ao mercado e buscou, e está bem, está fora, e o outro conseguiu. Então é isso, a gente tem que, de alguma maneira, fazer esses dois lugares conversando. E aí tem uma questão, quando eu falei que a empresa é o lugar dos afetos, porque, nossa, parece tão simples, né? Nossa, eu estou insatisfeito, eu chego para você e falo que eu estou insatisfeito. Né? Só que não é tão simples assim, que é o que a gente sempre tenta explicar. Nesse lugar do afeto, tem um lugar onde eu coloquei você, que é só o meu diretor, só que não. Né? Talvez você seja a única pessoa que hoje consegue me reconhecer e me valorizar. E eu te dou essa grande responsabilidade na minha vida. Porque eu desisto da minha vida pessoal. Né? Então, o que está acontecendo? O que acontece hoje? Por que a empresa é um lugar de adoecimento muito grande? Porque eu desisto da minha vida pessoal e eu vou buscar na empresa o amor, o reconhecimento e a valorização. Reconhecimento no profissional, só que eu vou buscar como aumento, pessoa. Né? Mas eu vou buscar como pessoa. Então, ao invés de eu fazer esse investimento nos meus pares sociais, não, porque também já está muito difícil ter que lidar, né, com as relações pessoais, com a angústia de agradar ou não. Aqui não, aqui é só eu entregar que eu sou amado. Então, hoje as pessoas estão colocando o gerente, ou o diretor, ou o colega do trabalho nesse lugar e nessa responsabilidade de me reconhecer e de me valorizar. E de me fazer sentir amado. Então, isso é um problema muito sério. E dependendo da cultura da empresa, você se torna... Eu esperava hoje nesse papo com vocês uma coisa até que está me surpreendendo, né? Que como o trabalho da Psique Futura é voltado para a empresa, eu confesso que eu esperava uma coisa que buscasse no colaborador mais produtividade para a empresa. Uhum. E eu estou entendendo que não é só isso, né? Não. Você está cuidando da saúde mental do cara e ponto. Independente de vai produzir mais, vai produzir menos, vai deixar a empresa, vai ficar na empresa. Cara, você está cuidando da saúde mental do cara. Isso é algo que a gente deixa bem claro para quem nos contrata. Né? Vocês não estão me contratando para fazer essa pessoa se adequar. Porque, por exemplo, esse profissional, eu falei, olha, eu acho que não é. Né? Acho que você tem que ir para o mercado mesmo. Ele, não, porque eu falei, eu acho que vá para o mercado. E ele está muito feliz hoje. Numa primeira sessão, foi uma história muito interessante. Numa primeira sessão veio uma funcionária nova, aí o RH dá, né? Sempre que eles contratam, eles falam, dá uma... Investiga. Dá uma olhadinha, a gente fez muitos testes, mas é aquilo, o currículo não fala da sua saúde mental. Vê se é maluco, né? Dá uma olhada aí. Então, na primeira conversa, a pessoa chegou e disse assim, porque assim, olha, eu entrei aqui, mas assim, eu tenho interesse, né, na verdade, de trabalhar home office 100%, né? Você acha que eu consigo isso aqui? E outra coisa, né? Eu já percebi que, assim, aqui eles dão cursos e a gente tem que vir no fim de semana fazer o curso. E eu não aceito isso.
E eu, assim, e até outra coisa, eu não vou entrar em nenhum grupo de empresa para ficar trocando informações, para ficar avisando. Eu tive um funcionário assim. Eu ouvi tranquilamente, porque eu fiz muitas entrevistas e eu escolhi essa empresa aqui porque ela está mais perto, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando encerrou a conversa, eu falei assim, você tem alguma outra entrevista para fazer? Mas ela, por que? Eu falei, porque eu acho que seria interessante você buscar outra empresa. Porque aqui não vai rolar desse jeito não, filho. Ela, nossa, mas você é psicóloga, eu pensei que você fosse entender as coisas que estão me angustiando aqui dentro. Eu entendo. Que você fosse, Sim. eu falei, né? Falei, Eu olha, é entendo, mas vai dar ruim exatamente aqui. isso. Deixa eu te explicar. Fui contratada para que você queira estar aqui, tá? E a empresa quer que você tenha vontade de fazer parte dessa equipe. Não estou aqui para te obrigar, para te manipular, para fazer você entender que aqui é o melhor lugar do mundo para você. Mas eu vai acho ter que o não grupo é. do Zap, vai ter o curso no sábado, vai ter... Não é home office todo não é. dia. Então, assim, entende? Né? E aí ela falou, nossa, mas eu achei que eu era psicóloga. Eu falei, não, eu não tenho que te convencer a ficar aqui. Fui contratada para, se você não estiver bem aqui, te ajudar a sair daqui. Feliz. Né? Com saúde na cabeça. Ou não, mas a decisão dela e o que ela fez foi desvelar algo que ela mesma não estava enxergando. Sim, é verdade. Mas a decisão passa por E ela. é possível, ainda que numa outra entrevista, talvez ele venha, né? Que ele Sim. Provavelmente não ficou na empresa, ficou? Não, Mas numa outra entrevista que ele vai fazer, ele vai pensar um pouco melhor, né? Ou ele pode ter as mesmas vontades, né? De não participar do grupo, de não vir aos sábados, de tudo isso, Sim. né? De fazer home office 100%, mas pelo menos ele não vai falar isso para a psicóloga, né? Não, mas eu espero que ele diga, e até que ela coloque isso como checklist para entrar na próxima empresa. Sim. Entende? Ele tem que mudar as Porque ela vontades sabia dele. como era. Sim. Só que o que ela pensou? Eu faço a entrevista, Quem mas chega lá na hora eu vou mudar tudo como eu quero. Quando isso não aconteceu, ela veio. Ela coloca o fel. Sim. Né? Entendeu? Não, eu quero Ele acha que ele vai conseguir manipular as coisas lá para Entende? conseguir tudo que quer. Eu disse a ela, olha o sacrifício que ela vai fazer, as intrigas que ela vai... Poxa, se você fez outras Eu entrevistas... tive colega de trabalho que eu considerava amigo dentro da empresa, né? E certa vez eu mandei mensagem pro cara no fim de semana, tipo, você tá aí? Não era assunto da firma, gente. E o cara não respondeu. Na segunda-feira eu falei, pô, velho, te mandei uma mensagem aqui, Dimas, mandei uma mensagem para você no sábado de noite, você recebeu? Ele falou assim, eu vi que você mandou, mas eu não li de propósito. Você entende? Por que não leu de propósito? Tô de folga, por que eu vou falar com você? Você é meu colega de trabalho, você não é meu amigo. Foi mais ou menos isso que eu entendi, tá? Sim. Então, E aí já se cria um conflito. Entendi, amigo, só vai ser meu amigo. Tá? Pode criar-se um conflito ou não, né? Mas ele optou por agir desse jeito. Não estou falando que está errado nem certo o que ele fez. Olha, entendeu? Dimas, mas isso te afetou de algum jeito. Sim, afetou. Eu aprendi alguma coisa com isso, mas era um cara que no trabalho eu tinha uma simpatia absurda pelo cara. Absurdo. Um cara bonzinho pra caramba. Rolava assim uma conversa muito legal no trabalho. Mas se o cara não quer ter esse relacionamento comigo fora do trabalho, tudo bem. Eu achava que ele era amigo o tempo todo. Sim, né? sim. Mas só se tiver no cronômetro ali, né, entrando uma grana. Exatamente. Tem dois pontos, né? Você estava falando dessa questão de como que acontece um acompanhamento, né? Do momento em que a pessoa está entrando para a empresa. É um outro serviço que a gente está incubando, né? Que é a jornada do colaborador. Em que a gente consegue atuar junto do colaborador de forma de saúde mental. Né? Desde o momento da contratação dele, de que ele começa a trabalhar, nos 3 primeiros meses de experiência, entender como que ele está se adaptando à empresa e à vida pessoal. Em casos em que a pessoa tem mudança de equipe, mudança de área ou promoção, a gente consegue também acompanhar a evolução dele nesse novo momento,
Você viu que a própria Amanda trouxe um exemplo, né, da pessoa da moça que foi promovida e foi nesse período foi mais interessante retornar em vez de manter ela na promoção. E também nos casos de outplacement, né, no momento de demissão ou de decisão da própria pessoa de se demitir, antes dela se demitir, vamos falar com o Psiquifutura para você entender o seu futuro, aproveitando o ensejo. Esse é um ponto. E o outro ponto foi esse segundo que você falou agora. Foi do colega do lá. Colega, né? Aliás, ele vai assistir, ele sabe que ele tá, né? Ah, cara, tem que saber. Só aconteceu com você, viu, velho? Não foi com outra pessoa, foi só você. E eu ainda te amo, viu, irmão? Que eu ainda te considero, eu gostaria que fosse meu amigo, mas se você não quiser, tá aí. Tem um outro trabalho que a gente faz, é verdade. Né? Recadão, você viu? Na lata, hein? Tem outro trabalho que a gente faz. Só vou falar o nome. Que chama Design de Fluxo de Conversação. Dimas, enquanto você explica, posso fazer um café? Claro. Né? Apesar que é muito rápido isso que eu vou falar. Né? Mas não, então faz o seguinte, você vai contar sobre isso que você vai contar agora, como chama? O Design de Fluxo de Conversação. Eu já vou deixar mais uma missão para vocês dois. Eu queria que vocês contassem de algo que foi extremamente difícil para vocês e que deu errado. E depois você emenda com uma que deu certo pra caramba e que isso entrou no coração de vocês e vocês levam pro resto da vida. Manda aí enquanto eu faço café. Sim. Então, o que seria design de fluxo de conversação? É quando a gente começa a trabalhar a proximidades e distâncias que as pessoas têm entre elas, entre todos os colaboradores e stakeholders dentro da empresa, stakeholders internos, né? Então, se você tem um projeto com o fulano que é do andar de cima, ou você tem um trabalho rotineiro com o cara do lado, algum tipo de influência que você tem com outro cara de uma outra área, você tem algum tipo de fluxo de conversação com essas pessoas. O trabalho de design de fluxo de conversação acontece pegando essas proximidades e distâncias entre os colegas de trabalho. E ele acontece tanto visando uma questão de simpatia, como também visando a questão de obrigatoriedade que a pessoa tem que ter de contato com as outras. E fazendo esse diagnóstico dentro da empresa, se descobre que dentro de uma equipe, um líder ele consegue ter um acesso muito rápido com uma outra determinada área que muitas vezes ele é dependente, mas ele nem sabia que poderia ter esse acesso rápido, porque ele não sabia que um dos colaboradores da equipe dele almoça todo dia com o cara daquela área. E aí, essa proximidade por simpatia, a gente fazendo esse diagnóstico, a gente contribui para uma agilidade na execução de processos. Tá? Então, essa questão de design de fluxo de conversação é importante nesse sentido. E até voltando para o exemplo que ela estava trazendo e o exemplo que você trouxe também, via de regra, quando uma empresa procura ter melhorias internas, ela busca 3 tipos de melhoria. Melhoria de TI, então vai fazer investimento num novo software, ou evoluir a versão de um software, comprar um novo módulo de um software importante. Uma máquina. A gente tem a melhoria de processos, e aí entra o exemplo que você mesmo trouxe, né, de melhorar o processo como forma de melhoria contínua ali dentro do funcionário, e, junto com o funcionário, dar uma nova instrução de trabalho para ele, e pessoas. Então, vamos dizer que a gente atua nesse terceiro pilar, de pessoas e indiretamente em processos. Porque quando a gente investe em pessoas, tem um lado que é do RH, que é fazer treinamento, desenvolvimento, ações de desenvolvimento, motivação, e tem um outro lado que é da saúde mental. E a gente consegue atuar dentro dessa melhoria contínua da empresa também. Então são 3 pilares e a gente age de uma forma direta em pessoas e indireta em processos. Você está mexendo no software, Dimas.
no software do colaborador. Você Opa, está dando uma olha só. melhorada no sistema do cara, não é isso? Ou no da empresa. É o Help Desk. ou no da empresa. Você está melhorando a saúde mental da empresa para que ela, né, produza mais. É um ajuste no software. Né? Vamos para a história triste. História triste. Você tem História Eu tô triste? tentando lembrar aqui. Só histórias felizes? Poxa, difícil ter uma história triste. Né? Isso é bom. Sucumbência Isso é bom. Eu acho. Não, isso é bom porque mostra que não tem desistência, né? Se a história começou triste, ela pode evoluir. Sim, eu acho que... eu acho que a única vez que eu me senti assim... Foi muito interessante e eu tive que aprender, né? Porque eu acho que esse... A psicanálise fala muito, né? A ética do desejo, né? E o que isso é simplesmente você só pode oferecer para aquela pessoa o que ela pode receber. Então, não adianta eu querer que você seja, eu querer que você faça, porque eu acho que isso é para o seu bem. Então, eu lembro de uma história que uma colaboradora veio dividir comigo uma situação que trazia um certo sofrimento na vida pessoal dela. E eu comecei a perceber que com o passar do tempo aquilo não mudava. E eu me esforçando um pouco para que ela entendesse como sair daquela situação. E já não via a minha orientadora, porque no começo todo psicólogo precisa ter um supervisor, né, que o acompanhe, que tem mais experiência. Então eu já não falava com a minha supervisora, eu também não vejo para ela, Aspásia maravilhosa. Foi minha professora também. Aspásia grega. É um nome Aspasia. grego. Aspasia, né? Lá eles falam Aspasia, mas aqui é Aspásia. Beijo, Aspásia. Um beijo, porque ela é maravilhosa, uma deusa grega mesmo. Vem aqui pra cozinha também. Ela vem, né? Vamos fazer contato que ela vem. E ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Rende? E tem história? Contadora Nossa, de história? ela deve ter muitas. E rende. Maravilhosa. E eu marquei uma sessão de supervisão com ela, depois de muito tempo. E falei, olha, eu queria que você me ajudasse porque eu estou perdendo alguma coisa. Eu não estou ajudando essa pessoa. Porque ela chegou para mim com uma queixa e estamos já há algum tempo aí e eu não consegui mudar. Né? Aí ela, tá, vamos lá. E começamos a conversar. Eu falei, então, acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Ela falou, você está fazendo? Eu falei, o que ela? Você não ouviu o que ela lhe disse sobre o problema dela. Eu falei, o que eu não ouvi? Que parte eu não ouvi, né? O que eu não entendi? O que eu não ouvi, não. Estou muito atenta. Estou criando caminhos para ela perceber o quanto isso amagou, o quanto ela consegue sair. Se você não entendeu que ela não quer sair. Ela só quer desabafar. Ela só quer falar sobre a dor dela. Mas ela não quer mudar. Isso é muito impactante. Viu? E isso, ao mesmo tempo, me ensinou muito sobre o meu lugar de escuta. E isso realmente estava dito na primeira sessão. Ela disse, eu vim aqui porque eu não tenho ninguém para contar sobre isso. Eu não posso contar para ninguém sobre isso. Eu só posso falar para você. Cada pessoa tem o seu, né? Todo mundo tem alguma coisa que é... Isso, que nem para o psicólogo até. Então, mas ela não estava buscando um agente de ela não mudança. buscava mudança, ela só buscava desabafar, falar da alguma dor, coisa. mas ela não queria mudar a situação que gerava aquele incômodo, né? Entende? E isso foi um grande aprendizado. Para mim, foi uma história triste, porque a nossa ideia é trabalhar o autoconhecimento para que aquela pessoa não repita. A neurose está na repetição, segundo Freud, para que ela não repita. Então, para mim, é a história triste que eu tenho de... Mas vamos para a história feliz, então. Pensa na mãe. Mas foi um aprendizado muito importante, porque o lugar do psicólogo, do psicanalista, não é o lugar de mudar aquela vida. É de facilitar à medida que ela queira. Né? Foi um aprendizado muito interessante. Sim, tem histórias de carreira bem interessantes, né? Pensando na clínica, né? Na clínica dentro da empresa. E tem um caso de burnout bem interessante, né? Final feliz? Final feliz, Opa. felicíssimo. E é bem interessante porque assim, sabe quando a pessoa chega para a sessão e você fala assim, nossa, mas esse cara tá muito bem resolvido. Pô, mas esse cara tá bacana, tá bem, cheio de energia.
né? Aí ele senta e fala, eu chego no trabalho, eu travo. Eu não consigo me mexer. Não consigo colocar uma letra no teclado o dia inteiro. E o trabalho dele é fazer software de programação para áreas financeiras. Quer dizer, o cara que vai depender de escrever no teclado o dia inteiro, ele congela. Congelar, né? E aí entender qual que era a questão. E a gente começa sempre com uma investigação dentro daquele mundo corporativo, né? No mundo ali que ele está, para entender as dinâmicas, as relações, e você descobre que aquela pessoa vibrante e tudo mais é o que todo mundo enxerga nele mesmo. Então, o problema não estava lá, né? E aí você começa, mas o que está fazendo esse cara travar? E ele não melhorava. E a empresa, vendo que ele era um talento muito importante, colocou 2 pessoas para ele liderar. Porque ele não estava conseguindo fazer, mas ele sabia como fazer. Então vamos colocar 2 pessoas para ele lá. Ele não conseguia fazer essas 2 pessoas trabalharem. Ele estava simplesmente até o over de limite dele, daquilo que o HD dele podia processar, porque ele estava fazendo 3 projetos diferentes ao mesmo tempo. E aí simplesmente ele travou. Então vamos buscar o que está acontecendo fora. E aí fomos descobrir. O problema não estava no trabalho. Era em casa. O problema era porque ele chegou num ponto em que as coisas que ele fazia eram tão complexas que as outras pessoas não conseguiam ter acesso, de entender o que era a linguagem que ele estava escrevendo ali, para poder replicar. E ele sabia que ele estava errando. Ele sabia que tinha falhas na programação dele. Só que só ele sabia. Só que não era o suficiente, porque, na verdade, o pai dele não permitia que ele errasse. Japonês ou não? Não. O pai dele não permitia que ele errasse. Então ele não podia estar naquela posição. Ele sabia que tinha erro. Né? E ele travou. Ele simplesmente travou. Aí fiz uma orientação para ele, para conversar com o pai dele. Derrubei café. Não pode, é o líquido sagrado do Brasil. E pedi para que ele conversasse com o pai dele a respeito das expectativas de perfeccionismo que ele teria. Né? Então ele chega depois, na sessão seguinte, com a seguinte frase: meu pai nunca teve expectativa sobre mim. Eu é que achava meu pai perfeito e eu olhava para ele e sempre achava que ele queria me dizer que eu não podia errar, que eu tinha que ser perfeito. Né? E você vê como que uma chavinha que você muda, uma informação na vida sobre dados, uma informação que era, não filho, não, imagina, eu sempre olhei para você porque eu queria que você estudasse do meio-dia às 2 da tarde, é isso que eu estava olhando feio, não era que você tirou 9 na prova. E ele, não pai, não, o que é isso filho? Não. Sabe quando ele falando que o pai dele ficou, estranhou a pergunta inclusive, e que aquilo caiu como uma catarse sobre ele. Foi uma sessão bem especial, assim, sabe? E virou totalmente a chavinha dele. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Adoçante. A infância, né, e suas reverberações na vida, né, adulta. É que eu não posso contar a trajetória dele depois, porque daí eu entrego o paciente, né? Mas ele trocou de empresa depois 2 vezes, se tornou responsável por área financeira e de avaliar, não sei o nome em inglês, mas é para fazer avaliação de aquisição de outras empresas por outras empresas, coisas que são bem complexas, né? Você fazer essas especificações. E virou acionista de uma empresa, né?
um espaço de tempo de psicoterapia de 5 anos. Né? Mas, assim, o período de atendimento foi específico ali, né? De cerca de 1 ano. E aí depois a gente passou a fazer sessões mensais de acompanhamento, saber se ele tinha algum tipo de gatilho do burnout, de uma crise de ansiedade generalizada, de qualquer coisa que viesse. Então, mensalmente, assim como alguém que trata do câncer tem que voltar para fazer o exame e saber se está tudo bem. Né? Acompanhamento, então, um acompanhamento periódico. Né? Então, e ele nunca deixou. Eu já encaminhei ele para outro profissional, ele acaba voltando, né? Porque criou um vínculo, né? A questão do vínculo também é importante. Mas foi uma história muito feliz, assim, de ver como que alguém que poderia estar abandonando uma carreira, de repente, com uma conversa dentro de casa, mudar, virar a chave completamente. Galera, a gente está falando há quase 1h30. Deu 1h e 18 minutos. Uhum. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? Tem um site novo aí, né? Site, tem Instagram. Tem o Quer site, passar o arroba aí? Tem o site psiquefutura.com.br, o site é psiquefutura.com.br. Temos um Instagram corporativo que ele está servindo apenas para receber contatos, que é o @psiquefutura. E também tem os nossos canais individuais aqui, pessoais, e eu convido vocês a fazer perguntas para a gente, quiser entrar em contato conosco diretamente, também pode pelo @dimasdion e psicóloga Amanda Minuchelli. Eu vou fazer o seguinte, com a autorização de vocês, eu coloco na descrição do vídeo. Ah, é ótimo. Tá? Aí é só clicar, consegue achar a Amanda e o Dimas. Tá ótimo. Perfeito. Vocês querem complementar com alguma informação? Ou a gente vamos encerrar? Vamos pro café? Vamos pro café, né? Com açúcar aqui. Você quer deixar um recado? Não, o que eu acho que você captou muito bem, né? Existe todo um olhar para o trabalho do psicólogo dentro das empresas, e eu acho que isso que a gente está tendo aqui, conversando e contando histórias, elucida bem que a gente está cuidando e acolhendo o colaborador e a empresa ao mesmo tempo, e naturalmente diminuindo os atestados, diminuindo o turnover, diminuindo o absenteísmo, diminuindo a questão dos conflitos internos. A gente não vai com esse objetivo, a gente é sempre com o objetivo de oferecer para o colaborador um espaço que seja só dele. Mas foi o que você disse, eu estou vendo que vocês vão trabalhando, vocês vão entrando em lugares que quem olha assim, não, essas pessoas, o psicólogo na empresa, ele vai fazer isso, ele vai motivar, ele vai estimular, às vezes você vai só ouvir, né? Você vai só diminuir a dor daquela pessoa. E uma dor, quando a dor não é curada, porque a gente não cura uma dor, mas a gente ajuda essa pessoa a passar pelo processo, ele consegue equilibrar, né, na medida do possível, que é o que a saúde mental espera, uma boa saúde mental, uma vida em equilíbrio, que eu tenha consciência das minhas dores e encontre caminhos para ela. Há vários anos eu estava numa festa de criança, eu tinha levado minha filha para uma festinha de criança, né? E na mesa a gente conheceu um cara, ele era um psiquiatra. Ele era irmão da mãe da criança que estava fazendo aniversário, né? E ele me contou uma coisa que eu achei bem legal, faz um pouco de sentido com o começo da nossa conversa de hoje. Ele me explicou o seguinte, que todas as pessoas têm todas as patologias psiquiátricas e psicológicas. Acontece que a sociedade acha normal aquele determinado nível de cada uma das patologias. Quando uma dessas patologias despiroca, ou para cima ou para baixo, aquele cara é louco. Aquele cara precisa de conserto. Então traz ele para a média da sociedade. Então eu chego à conclusão que todos nós somos psicopatas, mas todos no mesmo nível. Todos nós somos cleptomaníacos, mas todos no mesmo nível. Se todo mundo estiver no mesmo nível, isso é o normal. Faz sentido? De alguma forma faz. Aqui tem algumas coisas que a gente leva que tem um ponto do psicopata. Vamos falar não do psicopata, vamos falar do narcisista, né? Tem um ponto do narcisista e tem um ponto contrário dele. A gente tem que lembrar que existe também um traço de personalidade que é o contrário daquele que levanta. Né? Então, se você tiver o traço contrário, então você não tem isso aqui. Você tem o contrário disso aqui.
Que é ruim. E que também é ruim. Que também é fora da média. Se a gente for pensar com o pensamento desse psiquiatra, é fora do normal. Fora do E normal. o normal também depende da cultura e da época. Né? O normal Verdade. Ele vai variando. Então, hoje, uma pessoa que diz que se eu tiver que vencer na minha carreira, eu vou fazer o que for necessário. Isso hoje é bem visto. Né? Se eu tiver que abandonar a família, isso hoje é até aceitável. Né? Como eu disse, vou priorizar minha vida profissional e vou deixar em segundo plano minha vida pessoal. Isso em outros momentos não era bem visto. Isso hoje é bem visto. Né? Então depende muito da cultura. Claro, aí as consequências de você priorizar a vida, né? Tanto que eu dizia para uma amiga que quando ela falava isso para mim, não, porque a minha vida profissional é mais importante que a minha vida pessoal. Eu falei, problema, ela falou, eu casei com a minha carreira. Era a frase dela. Eu falei, o problema é quando vem o divórcio, né? Ela, não, o divórcio não vai acontecer nada mais. Eu falei, querida, você vai se aposentar. Aí, esse divórcio é um divórcio que traz realmente uma solidão, né? Porque se você é só um profissional... Não vai ter amigo, não vai ter família, não vai ter nada. Então, mandou todo mundo às favas, as favas pela carreira. Então, essa é a questão, quando perguntam, a empresa está doente ou a pessoa está doente? Sim. Eu acho que pessoas doentes vão a empresas e adoecem, e aí vem o burnout, e esse é o que a gente faz. A gente consegue identificar essa dor. Um dia a conta veio, né? Exatamente. O nosso trabalho é identificar essa dor que aquele colaborador já chega na empresa com ela. E a gente poder diluir isso de uma forma mais leve. Legal. A gente hoje conversou com Dimas Dion e Amanda Minuccelli, psicólogos, saúde mental no trabalho. Galera, obrigado de estar aqui hoje. Valeu mesmo. Então, a cozinha está sempre aqui para vocês. O cafezinho estava ótimo. Obrigado. E quero agradecer também a todo mundo que teve paciência de assistir até agora. E para aqueles que não clicaram no joinha, ainda dá tempo. Clica no joinha. Inscreve no canal. Clica no sininho. E compartilha. Isso que vocês viram hoje aqui interessa para alguém que vocês conhecem. Compartilha. Pega o link. Dá um jeito aí, gente. Compartilha. Compartilha o nome do canal. Já está valendo, tá bom? Vou agradecer também a galera que ajudou a gente hoje aqui. A esposa, que teve paciência de cuidar da gente hoje aqui, a Andréia. Ela tá ali, viu? Obrigado. Aos apoios institucionais, do pessoal que está fornecendo o catering aqui hoje para a gente. Vai ter pizza, Dimas. Opa! Tá? Tem a pizzaria Fornali. Depois tem sobremesa da Gelatieri, que faz um sorvete italiano igualzinho o sorvetão italiano. Você toma lá em Roma. Tá? Lembrando do Rodrigo Arnaud, que aos sábados está saindo com o programa A Vida sobre Dados, todo sábado às 13 horas. É fácil de encontrar aí no YouTube, A Vida sobre Dados. Vou deixar aí na descrição do vídeo também o conteúdo. Um abraço grande para o Célio Guimarães, programa Célio no Ar também no YouTube. Mais uma vez, obrigado, valeu, até a próxima.